expediente, concedo a palavra a Vossas Excelências. Passamos à ordem do dia para relatar pela ordem o conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor representante do Ministério Público, doutor N. Pimenta. Tem em mãos alguns processos relativos à prescrição. É o processo TC 6050 de 2009, trata-se da Polícia Militar do Estado de Alagoas, gestão do senhor Coronel Dalmo Sena Sampaio, qual encaminhou o contrato 494, firmado com a Cesário Móveis e Comércio Limitada. Esse processo teve seu trâmite normal, evoluiu ao Ministério Público de Contas, que através do parecer 1940 de 2018, da segunda PC, opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelo fato de ter ficado paralisado mais de 3 anos sem a prática de nenhum ato por parte desta Corte. Processo TC 6487, 2011. Trata-se do Departamento de Estrada e Rodagem de Alagoas, a gestão do senhor Marco Antônio Cavalcante Vital. O mesmo deixou de encaminhar alguns termos contratuais com Leilane Patrício Prado, contrato administrativo 4636, primeiro termo aditivo com Diego Acioli Araújo, primeiro termo aditivo com Cláudio Fausto dos Couto de Lima, e o primeiro termo aditivo com as empresas de Sistema Brasileira de Correio e Telégrafo, e o primeiro aditivo com a empresa Fabrício Ferreira Souto, e o segundo aditivo do contrato da empresa Opção Vigilante de Valores. Esse processo ele também teve o seu trâmite normal e o Ministério Público, através do parecer 2042 de 2018, opinou pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva e pelo arquivamento do referido processo. Processo TC 6484 de 2011, também da Polícia Militar do Estado de Alagoas, a gestão do senhor Dário César Barros Cavalcante. Esse processo também teve seu trâmite normal e ele foi encaminhado ao Ministério Público através de parecer 1961 de 2018, opinou pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva e pelo arquivamento do referido processo. Processo TC 9127 de 2010, da Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios, gestão do senhor James Sampaio Calado Monteiro, o não encaminhamento do primeiro termo ativo do contrato firmado com J.S. Costa Delgado Júnior. O Ministério Público emitiu o parecer 1576, opinou pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva e pelo arquivamento do referido processo. Processo TC 7220 de 2010, do Departamento de Estrada de Rodagem, na gestão do senhor Manuel Messias Ferreira Costa, não encaminhou termo de permissão de uso firmado com a Agência Nacional de Transporte, a ANTT. Os autos evoluíram ao Ministério Público, que através do parecer 2064 de 2018, opinou pelo reconhecimento da prescrição de pretensão punitiva e pelo fato do processo ter ficado paralisado por mais de 3 anos, sem a única prática de nenhum ato por essa Corte. Em todos os processos aqui relatados, nós estamos encaminhando pelo arquivamento dos presentes processos, da B, pela ciência, os ex-gestores dessa deliberação, dessas deliberações, e C, da remessa dos autos ao FUNCONTA para os devidos fins, e que D, publicação dos presentes acordos no Diário Oficial Eletrônico para sua eficácia jurídica. Como voto, senhor presidente. Com a palavra, Ministério Público. Presidente, na forma dos pareceres exarados nos autos, o Ministério Público se manifesta pelo reconhecimento da ocorrência do Instituto da Prescrição e, consequentemente, pelo arquivamento dos presentes processos. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o voto permaneçam como estão. Aprovado. Processo TC 6505 de 2018. Peço os autos sobre a comunicação do Tribunal de Contas da União sobre a tomada de conta especial no município de Penedo, exercício 2005, gestão de Márcio Beltrão Cirqueira. Os autos evoluíram ao Ministério Público de Contas, que opinou no sentido do arquivamento dos autos, tendo em vista que não se vislumbra, no caso concreto, a possibilidade de malservação
malversação dos recursos, tendo em vista a inviabilidade de se averiguar em loco. Inicialmente, como destacar, o entendimento do cumprimento dos requisitos de admissibilidade, conforme previsto no artigo 91 do nosso regimento interno, a legitimidade do denunciante da prova do indício pertinente ao fato denunciado, conter referência do administrador ou responsável sujeito à jurisdição deste tribunal. O Tribunal de Contas da União encaminhou um comunicado sobre a tomada de conta especial 002423 de 2015, contendo cópia do Acórdão 3072, bem como parecer do Ministério Público de Contas da União. A tomada de conta especial foi instaurada no município de Penedo em desfavor do gestor da época, senhor Márcio Beltrão Siqueira, em virtude da execução parcial do convênio 5001 da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, Codevas, que teve como objeto a macrodrenagem urbana da cidade municipal. A Codevas atestou a execução plena do objeto, contudo indicou a possibilidade de utilização de material a menor do que previsto no plano de trabalho, referente ao tubos e galeria. O convênio em pífio atingiu um montante aproximadamente de R$ 1.282.000 e a quantia em aberto indica que não utilizado o plano de trabalho perfaz R$ 25.847. Recursos federais da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, Codevasp, ligado ao Ministério da Integração Nacional, sendo, pois, objeto do controle externo do Tribunal de Contas da União. A Prefeitura do Municipal de Penedo teve como parcela de participação municipal no percentual de 2,59%. Portanto, a contrapartida municipal em aberto perfaz o total de R$ 669,45. O parecer ministerial da União concluiu pela imputação do dano no sentido de considerar as contas iliquidáveis, assim como lá havia transcorrido longo lapso temporal desde a execução do objeto, o que impedia a realização de nova diligência ou vistoria do local das obras. O acordo decidiu para considerar iliquidáveis as contas em exame, com o seu consequente arquivamento, de acordo com o artigo 20 e 21 da Lei 8443 de 92, em face da impossibilidade do material de que se proceda um julgamento de mérito. Portanto, o objeto do controle desta Corte de Contas é uma contrapartida municipal no valor de R$ 669,45. Assim, em consonância com o princípio da economia processual e, por analogia, o princípio da insignificância, arquivos o presente processo. Neste caso, e por essa explanação, voto pelo arquivamento do presente representação e B, pela presente deliberação deverá ser publicada no Diário Oficial Eletrônico para sua eficácia jurídica. Como voto, senhor presidente. Com a palavra, Ministério Público. Senhor presidente, acolhendo os fundamentos trazidos no parecer 1724 de 2018, o Ministério Público, também tendo em vista a pequena materialidade do eventual dano que teria sido causado ao município, em torno de R$ 600, entendeu também que, a título de racionalização administrativa e economia processual, o presente processo deve ser arquivado. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Conselheiros que acompanham o voto do conselheiro relator permaneça como estão. Aprovado. Presidente, tem agora alguns processos relativos à aposentadoria. Trata-se do processo TC 361 de 2017, que é um ato de aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, de Ângela Maria e Silva. Ele foi encaminhado ao Ministério Público através de parecer 1598 de 2018, foi pelo registro do ato de aposentadoria, uma vez que Ângela Maria ainda adimpliu todos os requisitos legais. Processo TC 6090 de 2018, o ato de aposentadoria voluntária com proventos integrais de Roberto Tavares Cordória. O mesmo também evoluiu o Ministério Público através do parecer 1726, opinou pelo registro do ato de aposentadoria. Processo TC 11338 de 2016, um registro de ato de aposentadoria voluntária com proventos integrais calculados sobre a jornada de 30 horas da professora Vera Lúcia dos Santos Miranda. O mesmo também evoluiu o Ministério Público, que através do parecer 1498, opinou pelo registro do ato de aposentadoria.
E o processo 15.760 de 2014, que também é um ato de aposentadoria por idade e com proventos proporcionais concedido ao senhor Antônio Souza da Silva. O mesmo também evoluiu o Ministério Público, que através do parecer 2090 de 2018, opinou pelo registro do ato de aposentadoria, uma vez que o senhor Antônio Souza da Silva adimpliu com todos os requisitos legais e sua consequente remessa desses autos ao órgão de origem. Todos esses três processos estão com devida pareceres pelo ato e pela sua legalidade. Voto pelo registro e pela devolução dos mesmos aos seus órgãos de origem. A palavra, Ministério Público. Na forma dos pareceres exarados nos autos, o Ministério Público se manifesta pela concessão dos registros. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o voto do relator permaneçam como estão. Aprovado. Só, senhor presidente, para o dia de hoje. Para relatar pela ordem, a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhor conselheiro, membro do Ministério Público, doutor Enio, que oficia nesta corte, eu tenho a relatar neste momento 9 processos, todos eles tratam de aposentadoria, então irei fazer em lista. O primeiro é o processo TC de número 16128, de 2013, uma aposentadoria concedida ao senhor Edivilson Albuquerque de Castro. O segundo processo TC de número 8874 de 2013, também a aposentadoria da senhora Maria Lúcia da Silva. O terceiro processo TC de número 17869 de 2013, aposentadoria concedida ao senhor Oswaldo Bispo da Silva. O quarto processo TC de número 8916 de 2013, é um processo de aposentadoria concedida à senhora Josefa de Oliveira Santos Teixeira. O processo TC de número 13018 de 2012, aposentadoria por invalidez concedida ao senhor Cícero Santana da Costa. O processo TC de número 5871 de 2013, aposentadoria por invalidez concedida à senhora Maria José Alves. Processo TC de número 14131 de 2012, aposentadoria concedida à senhora Rosinei Maurício Figueiredo. Processo TC de número 9901 de 2008, aposentadoria concedida ao senhor Jarbas Rodrigues de Melo. E, por último, o processo TC de número 15121 de 2014, também aposentadoria concedida à senhora Maria de Fátima. Aqui todos os processos foram instruídos regularmente, todos tiveram pareceres do Ministério Público, que opinou pelos seus registros. Então, desta forma, eu voto pelo registro das concessões das aposentadorias, determinando ainda a remessa dos documentos ao órgão de origem. É assim como voto, senhor presidente, senhor conselheiro. Com a palavra ao Ministério Público. Do mesmo modo, na forma dos pareceres exarados nos autos, o Ministério Público se manifesta pela concessão dos registros. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham a relatura originária permaneçam como estão. Aprovados. Neste momento agora, senhor conselheiro, senhor presidente, tenho a relatar 3 processos, todos eles tratam de descumprimento de diligência, ou esse foi descumprimento da legislação em vigor, concessão de prazo para justificativa defesa, não acolhimento da defesa, aplicação de multa. Então, aqui é a senhora Ana Carina Menezes de Aquino. No processo número? Processo de número 14434 de 2015. Deixa eu só localizá-la aqui. Ela era gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Geraldo Pociano, pelo não envio no prazo regulamentar da 4ª remessa do SICAP. E o processo TC de número 1695 de 2015, aqui a sancionada é a senhora Sandra Lúcia Leite de Melo Duarte,
ex-gestora do Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro de Anadia, pelo não envio no prazo regulamentar da segunda remessa do SICAP de 2014. E eu tenho mais 3 processos. Neste caso, é a aplicação de multa pela não apresentação de defesa no prazo concedido e com aplicação de multa. O primeiro é o processo TC de número 7415 de 2017, sancionado é o senhor Tiago Falcão de Araújo, gestor do Fundo de Previdência Própria dos Servidores do município de Carneiro, pelo não envio no prazo da primeira remessa do SICAP 2017. O segundo processo TC, de número 742, de 2017, sancionado é o senhor Fábio Angel Nunes de Oliveira, ex-gestor da Prefeitura Municipal de Geraldo Pociano, pelo não envio no prazo da quarta remessa do SICAP de 2016. E o processo TC de número 3882, de 2017, sancionada é a senhora Claudenice Bezerra Borges, ex-gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de São Brás, pelo não envio no prazo da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014. E, por último, o processo TC de número 4700-2015, a senhora Jéssica Cleide da Costa, gestora do Fundo de Aposentadoria e Pensão de Campo Alegre, pelo não envio no prazo regulamentar da sexta remessa do SICAP 2014. Então, aqui os gestores e gestores foram notificados e não havendo fixado o prazo das respostas das notificações. No caso desses 4 aqui, eu voto pela aplicação de multa de senhor falso. Da mesma forma, nos outros 2 casos, que eles também não acatamos a justificativa, aplicação de multa de senhor falso. É assim como voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Presidente, nos processos 14434 de 2015 e 1695 de 2015, o Ministério Público se manifestou por intermédio de parecer nos autos, considerando as defesas apresentadas insubsistentes, razão pela qual opinamos pela aplicação das respectivas penalidades. Nos demais 4 processos relatados, os gestores responsáveis, apesar de regularmente notificados, sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, razão pela qual também nos manifestamos nessa sessão plenária pela aplicação das multas. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o voto da relatora permaneçam como estão. Aprovados. Senhor presidente, não tenho mais pauta para o dia de hoje. Antes de iniciar a nossa relatoria, gostaria de pedir à relatora, à mesa, para retirar 2 processos que nós encontramos algumas inconsistências. É o processo 7082-2017 e o processo 14220-2012. São 3. 7082, São 2. 14220 e esse também. Esse já foi retirado, não? O 12419? 12419. Está na pauta. Está na pauta, então gostaria também de retirar ele. Irá. Não, inconsistência, a gente precisa retirar ele de pauta. São 3 processos, então. Ok? Passo a relatar processos de aposentadoria de registro de pensão, que eu faço em lista. Processo 14109-2016, do município de Messias, interessado a senhora Maria Suzete Calheiros, uma aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Processo TC número 12-601-2011, do município de Major Isidoro, interessado Zelma
Elísia de Jesus, uma aposentadoria por idade e tempo de contribuição. E o processo TC de número 8561 de 2015, é uma pensão por morte em favor de Maria do Carmo dos Santos Silva. Todos os processos foram devidamente instruídos na Corte de Contas, com parecer ministerial. Nós estamos encaminhando no sentido do registro para os fins de direitos de aposentadoria e pensão, assim como o voto. Com a palavra, Ministério Público. Na forma dos pareceres exarados nos autos, o Ministério Público se manifestou pela concessão dos registros. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o voto do relator permaneçam como estão. Aprovado. Trago também, senhora conselheira, senhor conselheiro, senhor Ministério Público, um processo de sancionamento por descumprimento do calendário das obrigações. O processo TC de número 7525/2018 do município de São José da Laje, responsável, senhor Rainer Mendes da Rocha Pimentel, então gestor do Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões daquele município. A aplicação do sancionamento pelo não envio da primeira remessa de SICAP 2018, com trâmite no Ministério Público, que analisou a defesa subsistente da forma que entendemos nos autos e estamos aplicando a multa no seu patamar mínimo, e que é assim sendo aprovado, que tem a sua tramitação regulamentar normal. A palavra, Ministério Público. Na forma do parecer 1733 de 2018, o Ministério Público considerou a defesa apresentada insubsistente, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação da multa. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o relator permaneçam como estão. Aprovado. Trago também para relatar os processos de prescrição e o faço também em lista. Processo TC de número 7916 de 2006, do município de Batalha, responsável, seu Paulo Suruagi do Amaral Dantas, ex-gestor daquela prefeitura. Havia um sancionamento pelo não envio de um convênio e nós estamos adotando a prescrição quinquenal e extinção do processo com resolução de mérito. Processo TC de número 14705 de 2006, também do município de Batalha, com o mesmo gestor do município à época de Batalha. Havia uma aplicação da multa pelo não envio do contrato firmado com a GPV, Projetos e Construções, Limpeza e Segurança. Estamos também adotando a prescrição quinquenal e extinção do processo com resolução de mérito. Processo TC de número 13926 de 2006, do município de Major Isidoro, o responsável, senhor José Pedro dos Santos Vieira Costa, ex-gestor daquele município. Havia um sancionamento pelo não envio do contrato firmado com Lacerda Engenharia. Estamos adotando a prescrição quinquenal com extinção de resolução de mérito. E, por último, o processo TC 17537/2011, do município de Canapi, o responsável, senhor José Hermes de Lima, ex-gestor daquela municipalidade. Havia o descumprimento não envio do contrato firmado com as empresas distribuidoras de livros didáticos. Estamos adotando a prescrição quinquenal e extinção do processo com resolução de mérito, assim como o voto. Com a palavra, o Ministério Público. O Ministério Público também se manifestou nos processos ora relatados, emitindo pareceres no sentido do reconhecimento da prescrição punitiva por parte desse Tribunal de Contas, razão pela qual nos manifestamos pelo arquivamento dos processos. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o relator permaneçam como estão. Aprovado. Trago ainda para relatar o processo de número 14104/2015, interessado é a Contradoria Geral da União,
CGU. A unidade é o município de Murici. Cuida-se de ofício de número 28836, de 2015, da Contratoria Geral da União Regional Alagoas, que encaminha o relatório de fiscalização do primeiro ciclo do Programa de Fiscalização em entes federativos na cidade de Murici. A realização dos trabalhos foi analisada e a aplicação dos recursos financeiros federais, saúde e educação, repassados ao município no período compreendido entre 1º de janeiro de 2014 e 31 de julho de 2015. Item 2. Na narrativa destaca que verificou-se diversas irregularidades no trato dos recursos públicos destinados à saúde e educação. Para comprovar as alegações, remete ao relatório de fiscalização incerto no site eletrônico da CGU, no link aqui discriminado. Item 3. No relatório foram apontadas diversas irregularidades, das quais destaco, o que mais me chamou a atenção, a de folha número 76. Entre aspas, ele trata a conclusão. Com base nos exames realizados, conclui-se que a atuação do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb de Murici não é efetiva, bem como foi verificada a transferências de R$ 3.784.927 dos recursos do Fundeb para beneficiários não identificados, além de R$ 17.472.695 transferidos para outras contas bancárias da Prefeitura Municipal de Murici, contrariando os normativos vigentes. Também foram verificados indícios de não cumprimento de carga horária semanal por servidores remunerados com recursos do fundo, dispensas indevidas de licitação com fracionamento de despesas, ausência de projetos básicos e executivos de obras executadas, bem como a ausência de controladores sobre a utilização de combustíveis, de controle sobre a utilização de combustível, pagamento por serviços de manutenção predial não realizados, no montante de R$ 91.582, e a realização de despesas incompatíveis com o objetivo do Fundeb, no montante de R$ 112.976. Assim, a aplicação dos recursos do Fundeb, recebidos pelo município de Murici, não está devidamente adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto fiscalizado. Fecho aspas. Item 4. Recepcionado o processo nesse Tribunal de Contas, o processo fora remetido à presidência. Incontinente, a presidente do tribunal manifestou-se pela admissibilidade da representação, promovendo a distribuição pertinente. Item 5. Para cumprir o trâmite regimental, os atos foram enviados ao Ministério Público de Contas. Item 6. De posse da representação, o procurador Gustavo Santos exarou o parecer de número 2049 de 2018 da terceira Procuradoria, que nesse momento tenho certeza será aqui defendida pelo representante. Em apertada síntese, é o relatório. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, relator, o Ministério Público se manifestou nos autos nesse juízo de admissibilidade da presente representação por intermédio do parecer 2049 de 2018 e entendeu estarem presentes diversos, fortes indícios de irregularidades, principalmente quanto às verbas do Fundef, como já foi relatado, foi apontada transferência indevida de recursos, pagamento de despesas sem especificação das escolas beneficiárias, fracionamento de despesa utilizando-se de forma indevida a dispensa de licitação, ausência de controle no consumo de combustível, custeado também com os recursos da Secretaria de Educação, ausência de projeto básico e executivo nos processos de reformas de escolas municipais,
pagamentos efetuados por serviços não recebidos, indícios de descumprimento de carga horária de servidores remunerados com os recursos do fundo, inexistência de controle, aqui já na área de saúde, inexistência de controle de medicamentos no almoxarifado na farmácia central do município, ausência de integralização da contrapartida municipal no valor de aproximadamente R$100 mil. E diante de todos esses fatos que foram apontados, o Ministério Público pugna no sentido de que seja conhecida a presente representação, que se determine a devida instrução do processo e a oitiva citação dos gestores responsáveis para querendo apresentar a defesa e que, ao final, os autos retornem ao Ministério Público para a manifestação final de mérito. Peço, venha a Vossas Excelências, para não fazer referência às competências dessa Corte de Contas e a admissibilidade que, naturalmente, deve ser colhida como entende o Ministério Público. Esse gabinete, esse conselheiro também entende. De forma que passo logo à conclusão. Fazendo uso das minhas atribuições constitucionais, legais e regimentais, voto no sentido de conhecer da denúncia para que sejam apurados os fatos notificados pelos proponentes da Controladoria Geral da União, CGU Regional Alagoas. Antes da citação do gestor, determino a realização de diligências, remessa de ofício com cópia do CD de dados anexados nos autos ao Tribunal de Contas da União para verificar se os fatos oriundos do procedimento administrativo instaurado pela CGU Alagoas foram objetos de controle e julgamento por aquela Corte de Contas. Porque me parece que esses recursos têm características federais, é preciso verificar, então, se o Tribunal de Contas já, de alguma forma, atuou sobre ele. Desta forma, apresento o voto nessa direção, para saber se, antes de citar do gestor, já há essas providências do Tribunal de Contas da União, assim como o voto. Em discussão? Encerro a discussão. Coloco em votação. Os conselheiros que acompanham este relator permaneçam como estão. Aprovados. Não tendo mais processo a relatar, passamos às explicações pessoais e eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Não havendo quem dela queira fazer uso, encerro a presente sessão, convocando a Vossa Excelência para a sessão da próxima terça-feira, em horário regimental.